O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Caminhar me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu caminhasse pelo vale das sombras da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei a casa do Senhor por longos dias. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Saudamos a Jesus Cristo, saudamos a Maria de Nazaré, saudamos ao Pai Oxalá, saudamos a Xangô e Iemanjá, saudamos a Oxum e a Obaluaê, saudamos a todos os orixás, saudamos a corrente franciscana, saudamos a Miguel Arcanjo, saudamos ao nosso guia-chefe, Pai Tupinambá. Senhor, que possamos sentir no silêncio profundo desta casa franciscana a vossa paz, em harmonia com as falanges espirituais aqui presentes, que vêm realizar seus trabalhos de cura em nossos corpos físico, emocional, mental e espiritual, sempre que assim for permitido. E pedimos neste momento mundial cheio de conflitos pelos idosos do mundo, que eles possam encontrar amparo e proteção. Pedimos também pelas crianças, por todas aquelas que estão envolvidas pelas guerras, pela violência, pelas crianças que perderam seus pais, seus lares, que vivem nos campos de refugiados e em todos os locais de precárias condições. Pedimos pelas crianças da creche Santa Clara, por seus familiares e seus lares. Pedimos por todos os funcionários e voluntários da CFA. Pedimos por todos que de alguma forma auxiliam a creche Santa Clara e auxiliam a CFA na manutenção de seus trabalhos espirituais e projetos sociais. Pedimos por todos os nomes de encarnados e desencarnados que foram colocados na caixinha de pedidos. Da sabedoria do Evangelho de Carlos Pastorino, pescaria inesperada. Lucas, capítulo 5, versículo 4 ao 11. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai vossas redes para a pesca. E respondendo, disse Simão: tendo trabalhado a noite toda, nada apanhamos, porém, sob tua palavra lançarei as redes. Feito isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes rompiam-se. Acenaram aos companheiros que estavam no outro barco, para virem auxiliá-los. Eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de ameaçarem afundar. Vendo isso, Simão Pedro lançou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem errado. A admiração à vista da grande pescaria que haviam feito o invadiu, e a todos que estavam com ele, como igualmente a Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de hora em diante será pescador de homens. E levados aos barcos para a terra, deixando tudo, seguiram-no. Comentários de Torres Pastorino.
Depois de ter falado ao povo, Jesus diz a Pedro que se afaste da margem e lance a rede. O velho pescador, experimentado nas lides do mar, diz que nada tendo apanhado a noite toda, de dia menos probabilidade havia, mas acrescentou: creio em tua palavra. E a pescaria foi extraordinária, tanto que tiveram que pedir auxílio aos companheiros de outra barca da sociedade. Várias lições aprendemos. Em primeiro lugar, a necessidade de fazermos ao largo, buscando a amplidão oceânica do Pai infinito que nos envolve e permeia. A ordem que a individualidade de Jesus dá ao intelecto Pedro, para que mergulhe mar adentro de si mesmo, lançando as redes para aprender as grandes verdades eternas que vivem e nadam no mar divino, ao alcance dos que sabem e podem captá-las. Depois, o sempre crítico intelecto, com a pretensão de saber deduzir consequências, diz: já buscamos essas verdades durante toda a noite e nada encontramos. Não viu o que confessava ter buscado à noite, nas trevas, durante muito tempo, e que confia mais em si, em sua experiência, que no poder do Espírito. Mas diante da luz, a luz do dia, vem à rede uma quantidade tão grande de verdades que o intelecto se perturba, tonteia, e aflito pede que o espírito dele se afaste, porque na realidade conheceu nesse instante o imenso erro da sua personalidade e diz: sou um homem errado. Que posso eu saber? Como poderei viver diante de ti, sabedoria incriada que me iluminas? Como suportarei sem naufragar na imensidão dessas verdades? Quando o intelecto se confessa derrotado totalmente pelo Espírito, diz-lhe este que não tema. Esse mesmo intelecto, já iluminado pelas verdades eternas, já conquistadas, terá doravante outra tarefa: esclarecer as criaturas humanas, constituir-se em luz para atrair para o Cristo os homens, através do ensino das verdades profundas que experimentou pessoalmente. Compreendendo a profundidade e a importância da nova tarefa proposta, todos os discípulos decidem entregar-se total e definitivamente à individualidade, ao Espírito, ao Cristo interno, e segui-lo incondicionalmente. As coisas da terra, o próprio barco, são deixados na terra, e o Espírito segue novo rumo brilhante, que o conduzirá à felicidade imperecível. Bem, nós temos aqui nesse evangelho Jesus, com todo o seu magnetismo espiritual, que depois de falar à multidão, ele diz a Pedro, para ele colocar o seu barco no mar e lançar a sua rede. E Pedro, como muitos de nós fazemos, ele respondeu a Jesus: mas eu não pesquei à noite, e de dia é muito menos provável. Aí ele completou, de certa maneira assim: mas já que tu dizes, eu vou fazer. E qual foi a grande surpresa que Pedro teve? Não só Pedro, como os demais, como Tiago e João. Ao ver as suas redes, eles viram uma quantidade tão grande de peixes, mas tão grande, que o próprio barco que eles tinham não era suficiente. Eles tiveram que chamar outro barco dos seus sócios para que pudesse dividir a carga e trazer os peixes ali para a margem. E Pedro, perante isso, o que Pedro vê dentro de si? A sua falta de fé. Ele vê a sua incompreensão pelo que Jesus quis dizer para ele. Ele vai a Jesus e diz assim: sou o homem errado.
O que ele quis dizer com isso? Eu não mereço segui-lo. Eu não sou capaz de partilhar as suas verdades. Eu não vou ser capaz de atender às suas perspectivas. Mas Jesus, que penetrou e penetra em nossos corações através da espiritualidade e da nossa consciência, ele viu em Pedro as suas qualidades. E também viu em João e Tiago as qualidades que eles tinham. Mas eles dizem especificamente para Pedro: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Então, qual é a correlação conosco aqui nesse evangelho? Que é muito importante no evangelho, que nós tragamos ele para dentro de nós, para dentro do nosso coração, para dentro da nossa consciência. Então, esse evangelho, ele nos mostra que nós chegamos até aqui. O nosso eu profundo, o nosso espírito, ele nos trouxe até aqui. Todas as pessoas que estão sentadas aqui, todas as pessoas que estão nessa casa franciscana, aqui nesse recinto, foram trazidas aqui pelo seu eu profundo. Alguma coisa disse: estou cansado de viver só da matéria. Eu preciso de novos caminhos. Eu preciso entender novas coisas. Eu preciso compreender quem eu sou, o que eu faço aqui, aonde eu vou chegar. E esse mundo material, ele não me responde. Com a nossa chegada aqui, também vieram os nossos protetores, os nossos anjos da guarda, os nossos guias espirituais. Qual nome nós queremos dar? E se nós chegamos aqui junto com eles, é porque da mesma forma que Jesus olhou o coração daqueles seres, principalmente o de Pedro, e viu as suas qualidades no seu coração e na sua consciência, os nossos protetores espirituais também olharam nos nossos corações, também olharam na nossa consciência e viram as nossas qualidades. Eles viram que nós queremos nos transformar. Eles viram que nós queremos entrar no caminho do nosso Cristo interno. Isso é fácil? Não, isso não é fácil. Porque isso requer muito trabalho, muita força de vontade, muita determinação íntima e a certeza que nós estamos aqui para evoluir. E o que nos impede muitas vezes disso? Porque em um momento difícil como esse que Pedro passou, em que nós sentimos que nós não tivemos a fé e a determinação, nós achamos que não somos dignos de estar aqui. Nós achamos que nós não merecemos estar aqui, porque nós não somos aquilo que gostaríamos de ser. Mas o que nos impede? O que nos impede está na segunda lei que Jesus, ele nos disse: amar ao próximo como a si mesmo. Então, essa lei, ela tem duas etapas: amar ao próximo e a si mesmo. E o que é amar a si mesmo? É ter o auto-amor, é ter a autoestima, é saber que nós vamos ter altos e baixos, é saber que nos momentos difíceis, muitas vezes nós não façamos como nós gostaríamos. Mas isso não importa, porque se nós temos o auto-amor, se nós acreditamos em nós, nós vamos em frente. Então, esse é o esforço, e é isso que nós temos que ter dentro de nós. E esse amor que nós precisamos ter por nós é a segunda lei que o Cristo diz na etapa final: amar ao próximo como a si mesmo. O Cristo está dizendo: tem amor por si, acredite em você. Mas nós temos as nossas culpas ali do passado, dessa vida e de outras encarnações. Nós temos os nossos remorsos, os nossos ressentimentos, e isso nos joga para baixo. E muitas vezes, envolvidos por isso, pensamos em desistir. Mas nesse momento, através deste evangelho aqui,
Toda vez que nós sentirmos isso, nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o nosso pensamento e veremos a espiritualidade de Jesus através da espiritualidade dizer para nós: não temas, tu és pescador, de agora em diante serás pescador de homens. E muita gente acha que isso é impossível. Muitas vezes nós conseguimos isso, nós vivenciamos isso na própria encarnação. Muitas vezes nós estamos aqui e um amigo nosso ali do trabalho, um amigo nosso do condomínio, um familiar nosso, percebe a nossa mudança, percebe que nós já não somos aquela pessoa cheia de ira, cheia de prepotência, cheia de não me toques, que nós estamos diferentes, que a nossa aura, que a nossa volta tem uma vibração melhor. E aí ele vai nos perguntar: o que foi que você fez? Outros perguntam: aonde você vai? E um dia ele pergunta aonde você vai e você diz: eu vou na casa de Francisco de Assis. E ao chegar um dia aqui, sem menos esperar, ele está aqui. E você diz: você veio aqui? Vim. Você me falou, eu vim aqui. E neste momento, num ato tão simples, nesta encarnação, nós somos o que? O que Jesus falou: pescadores de homem. Porque nós pescamos a nós mesmos e agora começamos a pescar quem está à nossa volta. Porque vocês já ouviram falar que quando uma pessoa se modifica, ajuda a modificar a tudo que está à sua volta. E é isso que esse evangelho nos ensina. E finalmente, nós não podemos esquecer uma coisa importante aqui, que Pedro aqui, ele teve o seu alto e baixo. Quando o Cristo foi crucificado, durante esse processo, Jesus tinha avisado a Pedro que ele ia negado 3 vezes. E Jesus avisou, e Pedro novamente, ele na sua aflição, envolvido por aquilo, ele negou a Jesus 3 vezes. Mas Jesus foi e voltou como Cristo manifestado. E tem outra passagem no Evangelho que o Cristo já manifestado, ele adensado, ele diz assim: Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu amo o Mestre. Pedro, você me ama? E Pedro diz: eu amo o Mestre. E Jesus diz para Pedro: você irá cuidar do meu rebanho. E Pedro se levantou, cumpriu a sua missão, fundou várias igrejas, propagou o cristianismo, pegou vários homens, pescou vários homens e partiu para a vida espiritual com a dignidade espiritual que ele tanto ansiava. Então, o que isso prova? Que nós não podemos nos abater, que nós temos que confiar em nós e em nossa capacidade de vencer, porque o Cristo habita em nós, ele habita no nosso coração e na nossa consciência. Senhor, faz de mim um instrumento da tua paz. Onde houver ódio, faz com que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, faz com que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado e é morrendo que se vive na vida eterna. Graças a Deus.